Salmo 106, irmãos. Abra, por favor. É um salmo que fala do que Deus faz. Salmo 106. É um Deus que faz as coisas, quer fazer as coisas, e às vezes, por que isso não chega na sua vida? Vale a pena perguntar. Preciso, quero, estou necessitando. Por que não chegou? Por que não chega? Irmãos, a gente tem que viver o evangelho mais inteligente, um evangelho mais despertado à reflexão, um contato maior, melhor, mais profundo com a palavra, para que ela nos eduque de fato a certos caminhos, a certas condições de trilhas, para que a gente usufrua daquilo que a Bíblia diz. Imagine só, Jesus Cristo contando a parábola do filho pródigo. O pior não foi aquele que saiu de casa, é aquele que ficou e não usufruiu da fazenda. Então você está dentro de casa, você é cristão, você está aqui, vem ao culto, você é dizimista, você procurar Deus. Irmãos, vamos usufruir daquilo que a Bíblia diz. O Salmo 106 começa no primeiro versículo dizendo para mim e para você assim: aleluia, rendei graças ao Senhor. E diz assim, o motivo, a causa, a razão, o porquê que você deve render graças ao Senhor. Diz assim, porque Ele é bom. Para complementar, diz assim, porque a sua misericórdia dura para sempre. E vem o versículo 2, irmãos, para a gente orar, dizendo assim: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Deus, por que o Senhor faz essa pergunta nesse texto? Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Irmãos, esse texto ele é intencional, para Deus ter permitido que ele fosse escrito, inspirado, para fazer essa pergunta, significa dizer que Deus tem uma intenção. Deus tem a intenção de fazer algo por você. Deus tem a intenção de pegar você, de te ajudar, de te abençoar, de te encaminhar, de te direcionar, de te curar. São intenções divinas. E a pergunta que não quer calar: por que isso não acontece com frequência? Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor? Quem aí está sabendo contar a respeito da manifestação de Deus? Quem aí está podendo, no diálogo um com o outro, na comunicação grupal ou não, no WhatsApp, via internet, qualquer mídia, quem aí que está contando os atos poderosos do Senhor? Irmãos, a gente precisa ser encaminhado para uma seriedade do cristianismo, de forma que a gente aproveite, de forma que a gente possa de fato degustar, e nesse deguste começar a falar com as pessoas: eu sei o gosto, porque só vai contar os poderosos feitos do Senhor quem sabe o gosto. Que gosto que tem Deus, irmãos? Qual que é o gosto de Deus? Nós precisamos experimentarmos Deus. A gente não pode sair por aí dizendo que sabe alguma coisa relacionada a Deus e não sabe. Então, como que a gente resolve isso? Solução: vamos começar a nos preparar. Eu tenho lido muito sobre oração e tenho chegado à seguinte conclusão: para. Não vai orando de qualquer jeito, não. Para. Você vai pedir
e depois o que você pediu não vai ser o que você quer. Vamos refletir. Se prepare, irmão, para receber a bênção. Se prepara para as coisas de Deus. Esse é o início de um princípio elementar, razoável. Quer receber, mas não se prepara, os riscos são muito grandes. A Bíblia fala de gente que recebeu reinado, que não era rei e foi ser rei, mas não se preparou para a bênção. Irmão, se prepara para a bênção, por favor. Se prepara de forma comportamental, se prepara de forma espiritual, se prepara de forma emocional. Vamos nos preparar e orarmos em cima disso. Deus, me prepara, me ajuda. Se Deus tem um plano na sua vida a te honrar, Ele vai ter que te humilhar primeiro. Pronto. Esse é o processo. Deus vai te honrar. Me mostra na Bíblia alguém que Deus honrou, mas que antes não cuidou das ovelhas, ficou nos currais. Me mostra na Bíblia alguém que Deus disse, como disse, cuida das minhas ovelhas, mas antes não sabia o que fazer e negou a Jesus 3 vezes. Me mostra Deus fazendo uma proposta de honra a um homem para vencer um grande exército, e ele dizendo para Deus: Deus, eu não sou quem o Senhor diz que eu sou. Irmão, irmã, encare o processo. Vamos começarmos a nos prepararmos para que a gente de fato seja honrado. Se prepare para a sua cura. Se prepare para a porta aberta, porque senão você vai entrar nessa porta e não vai saber o que fazer. E Deus não é assim. Então a gente tem que entender isso. E como é que a gente se prepara, meu irmão, minha irmã? A gente se prepara primeiro, a gente vendo o Salmo 106, no versículo 6, numa reflexão que diz assim: pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Irmãos, existem 3 palavras na Bíblia que você vai ouvir, e talvez você nunca teve a curiosidade de saber discernir essas palavras. Há uma diferença entre pecado, iniquidade e transgressão. São 3 coisas distintas. E aqui no Salmo 106, nessa versão que tenho, o que está dizendo aqui é algo que primeiro a gente tem que se preparar. A ideia do pecado, irmão, é a ideia de errar o alvo. Se você não sabia de forma simples e direta, o significado é esse: você, quando peca, você erra o alvo, saiu da meta, e você vai ter que resolver isso. Vamos nos preparar para a bênção chegar, irmãos. Transgressão, irmão, o que é isso? É quando você tem um limite, e esse limite você sabe qual é, só que você ultrapassa esse limite. Isso significa transgredir, e a transgressão é uma ramificação do pecado. Então você não pode transgredir. Vamos nos prepararmos, irmãos, para a bênção. Agora, a iniquidade é quando você perde a sensibilidade. A Bíblia fala do juiz iníquo, aquilo que você tem como característica, e mediante isso, a iniquidade, você já não liga mais pela situação errada a qual você faz. Então você já faz uma série de coisas sem perceber que aquilo já é algo costumeiro. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a gente tem que entrar no princípio de preparo para que quando a bênção chegar, quando a bênção vier,
a gente esteja bem preparado. Pode mandar, Deus. Porque quando o Senhor me honrar, eu tenho que saber o que é pecado. Quando o Senhor me honrar, eu tenho que entender bem o que é uma transgressão. Quando o Senhor me honrar, eu tenho que entender muito bem o que é o caminho da iniquidade, porque senão o Senhor vai me exaltar, vai me honrar, vai me privilegiar, vai me tirar de uma normalidade, de uma mediocridade, para me colocar em outro patamar, e lá eu não vou saber o que fazer com essa bênção. E isso aconteceu com muita gente. Então nós vamos orar. Senhor, sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Numa das frases sensatas de lucidez, porque a Bíblia é toda lúcida, numa das petições da Bíblia, a Bíblia fala assim: Senhor, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza, para que na riqueza eu não esqueça do Senhor, e para que na pobreza eu não reclame. Irmão, preparo. Então você só falta isso, só se preparar, seja você quem for, tenha você a idade que você tiver, dentro dessa igreja, o que Deus quer de você é preparo, e uma vez preparado, vai vir. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Eu sei, Deus, que aqui o Senhor tem preparado pessoas para receber honras, privilégios, localizações diferenciadas, novos patamares, o encerramento de ciclos, novos ciclos. Eu sei, só que, ó Pai, precisamos nos prepararmos, para que quando chegar, nós saibamos o que fazermos com aquilo que o Senhor nos deu, porque senão, Deus, é como dar literalmente pérolas a porcos. Meu Deus, Senhor, nos prepare, nos ajude, faça-nos, ó Deus, concentrados na bênção que o Senhor tem a nos dar, de forma que ela seja, ó Pai, bem aproveitada, bem degustada, que ela seja, Deus, usufruída ao máximo, ó Pai, e de uma forma conciliável com a sua vontade, com o seu querer. Essa é a nossa primeira oração, Deus. Prepare o seu povo para ser honrado, em nome de Jesus. Mas a Bíblia continua, e a gente precisa orar. Quando eu vou para o versículo 7, eu vou vendo essas ideias da Bíblia, eu fico fascinado. E no versículo 7 do Salmo 106, o que a Bíblia pede de você e de mim é uma coisa chamada, olha para mim todo mundo, atenção. Irmãos, a gente precisa dar atenção a Deus, e a gente precisa entender isso. A Bíblia fala sobre uma exigência de atenção. Ei, o que eu estou precisando de vocês é que vocês me deem atenção, escutem o que eu tenho para falar. Não é atenção a outro meio, a outra estratégia, a outro segmento, a outro fundamento. É atenção naquilo que eu tenho para dizer a vocês. Porque o versículo 7 diz assim: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. Então não adianta Deus fazer, não adianta Deus te promover, não adianta Deus fazer algo especial para você, não adianta Deus nem te curar, se você não der a devida atenção. Desperdício. Eu tenho essa experiência, irmãos, vocês também. Nós temos essa experiência.
E a gente precisa ficar inteligente, porque isso é inteligência cristã em relação a isso. Meu Deus, eu preciso dar atenção a Deus, eu preciso priorizar Deus, porque Ele vai fazer uma coisa, Ele vai fazer algo, e quando Ele fizer, eu não posso desfocar a minha atenção. Então eu vou sair do Egito, eu vou receber proteção em relação àquilo que o Egito fez, eu vou ter direção, Deus vai mudar a minha vida, e eu tenho que dar atenção ao que Deus fez ou vai fazer, e eu tenho que me preparar para isso, porque se Deus fizer, e se eu for uma pessoa desatenciosa, eu vou pôr tudo a perder. Tem problema não, deixa eu tocar. O apoio fundamental, irmão, para você obter saídas na sua vida, entradas, preservações que você quer, manutenções que você deseja, garantias que só Deus pode te dar, tudo isso tem a ver com o que está escrito no versículo 7 do Salmo 106. Lembra da multidão das tuas misericórdias, mas para isso tem que ter uma atenção. Você está meio desfocado de vez em quando, não está? Eu sei que está. Sem querer fazer um pré-julgamento de quem você é e do que você está fazendo. É fácil comprovar. Você está orando? Está desatento? Está lendo Bíblia? Está tendo alguma expectativa em Deus? Então eu quero orar por você. Deus, ajuda o meu irmão a ter mais atenção, a prestar mais atenção no Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, a gente quer, a gente precisa, só que temos que te dar mais atenção, Deus, mais atenção do que outras coisas às quais estamos dando. Tem gente, Deus, aqui dando atenção a homens, dando atenção a instituições, dando atenção, ó Pai, a palavras diversas, ao meio secular, mas não está te dando atenção. Quebra isso, porque Deus, essa é uma maneira, essa é uma forma, essa é uma condição da gente se preparar, porque quando a bênção vier, e a gente te dando atenção, o nosso foco em Ti, ó Pai, essa bênção não será desperdiçada. Deus, ajuda a gente a orar aqui, ajuda a gente, ó Pai, a dar valor à Tua palavra. Atenção, Pai, atenção ao Senhor. Tem gente, ó Pai, de uma forma tão racional, tão longe, Deus, da espiritualidade, que isso, ó Pai, nos faz realmente dividir essa atenção ao Senhor, ou então ter um percentual muito menor ao Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, quebra isso, porque tem um punhado de gente aqui na igreja e fora dela, precisando resolver coisas, e só vai ser resolvido dando atenção ao Senhor. E eu continuo nos textos, porque a gente precisa orar. Deus, irmãos, Ele fala a respeito das suas intenções com você. Deus não esconde. Vou te pegar, vou te quebrar, vou te levar. Deus fala sem nenhum tipo de constrangimento. Deus não tem medo da sua reação. Quando eu pego o Salmo 106, você vê no versículo 9, 8, 10, as intenções que Deus tem para ser realizadas. E sabe, a primeira intenção que no versículo 8, Deus deixa de cara para que o povo entenda, ó, eu vou abençoar, mas eu quero que você entenda que a minha intenção ao abençoar é essa aqui, ó, preste atenção. Vou abençoar com um objetivo específico, de forma que o meu poder terá que ser notado, observado, glorificado, louvado, bendito. É a primeira condição, irmãos. Vamos para um cristianismo inteligente,
divulgado pela Bíblia. Deus abençoa, mas dentro dessa condição primordial, inegociável, o meu poder vai ter que ser notado, o meu poder vai ter que ser louvado. Então você pode ter, mas você vai ter que louvar. Você pode usufruir, mas você vai ter que honrar. Você pode, na realidade, dizer que Deus te deu, mas você vai ter que glorificar a Deus. Irmãos, essa condição é a prioritária. Ele faz, mas para glorificar o seu nome, para dar honra a Ele, louvor a Ele, adoração a Ele, a glória dEle, Ele não vai dividir com ninguém. Princípio básico, inegociável, para você entender. Então você está aqui numa noite de oração para orar a esse respeito. Deus, manda, eu vou aceitar, eu quero o que eu te peço, mas eu não vou esquecer de dar a honra ao Senhor, a glória ao Senhor, o louvor ao Senhor, de dar ao Senhor Deus a devida adoração. Esse é o princípio básico. Porque você pode esquecer disso e achar que Deus te abençoando é seu, você faz o que quer, age como quer. Não é, não é. Essa é a primeira intenção. Depois de fazer o seu poder ser notado, você caminha aí pelo Salmo 106, vai para o versículo 9, você vê o seguinte, que é a intenção de Deus andar com você nos seus apertos, nas suas lutas, nas suas crises. É a intenção dele, irmão, irmã. É a intenção de Deus entrar com você na sua depressão. Estou aqui. Não está, estou. Não está. É você quem diz que eu não estou, mas eu estou. É a intenção de Deus andar com você nos seus abismos e nos seus desertos. E esse é um princípio básico também. Fazer primeiro que o seu poder seja notado, para que você dê a Ele a honra, a glória e o louvor. Segundo, Ele entra com você nas suas crises, nas suas lutas, nas suas angústias. Ele diz para você: estou com você na sua angústia. E Ele tem um propósito nisso. Porque quando eu vou para o versículo 10 do Salmo 106, eu vejo que esse propósito de entrar conosco nas lutas, nas crises, nas depressões, nas indecisões, nas inseguranças, nas doenças, de entrar junto, de estar junto. O propósito, você vê no versículo 10, tem como finalidade principal redimir, quer dizer, pegar você e o grupo que está te servindo como adversário e dizer para esse adversário: larga, solta, é hora de você realmente se desprender disso, e a partir daí te dar uma experiência, irmão, fazer você experimentá-lo. Aí você volta lá no versículo 2, agora sim, eu posso contar os poderosos feitos do Senhor. Por quê? Porque Ele derramou o seu poder e fez notado. Por quê? Porque Ele entrou comigo na crise. Por quê? Porque na crise Ele me redimiu, Ele afastou de mim certas adversidades, adversários maiores do que eu, mais poderosos do que eu, e nisso eu experimentei a remissão de Deus. Agora eu vou contar. Então não sai contando por aí sem essa etapa não. Aprendeu o passo a passo? Por favor, entenda isso. Espere que Deus te abençoe, mas espere que você faça o apontamento da glória, do louvor e da honra a Ele. Se prepare no coração para isso, porque fora disso você não está pronto, a bênção não vai chegar, vai ser um desperdício eu te abençoar, e você dá a glória para o seu vizinho,
para a sua inteligência, para o seu dinheiro, para a sua saúde. Você não está preparado. Você vai ter que se preparar. Vai ser um desperdício eu abrir a porta para você, e você achar que essa porta ela foi aberta por uma situação de acaso da vida, de coincidência. Meu Deus, você não está preparado, você não está preparado. É por isso que eu quero te dizer, te ensinar a aproveitar o meu dom, a minha luta, o meu raciocínio, a minha leitura bíblica, para te explicar isso. Você tem que se preparar. Não, Deus, eu não vou dar a glória ao homem, à instituição, à minha saúde, à minha intelectualidade. Eu não vou dar, Deus, a glória aos movimentos circunstanciais. Eu vou dar a glória ao Senhor, a honra ao Senhor, o louvor ao Senhor. Foi o Senhor quem me libertou, foi o Senhor quem me ajudou, foi o Senhor quem fez para mim. Deus, me ajuda a ter essa visão, porque enquanto eu não tiver essa visão, eu não estou preparado, Deus. Meu Deus, esse pode ser um motivo, porque anos e anos eu estou aí patinando, o Senhor sabe que eu não vou dar glória para o Senhor, e se eu fizer isso, eu estou fora do propósito, porque o Senhor tem finalidades. Primeiro, mostrar o seu poder. Segundo, entrar comigo na minha crise. Terceiro, me redimir. Então feche seus olhos, que eu estou precisando orar por você. Deus, nos ajude, Pai. O Senhor conhece a cada um de nós aqui nessa noite. Se tem gente achando aqui que é o médico, que é o dinheiro, que é a intelectualidade, que é a coincidência, Deus, perdoa os pecados. Não é, porque Tu és soberano, grande. O Senhor é Deus, é o Senhor quem faz os movimentos, é o Senhor quem merece a honra, a glória e o louvor. Deus, nos prepare para dar a honra, a glória e o louvor somente ao Senhor. E se tem gente aqui não preparado para fazer isso, Deus, perdoa, ajuda, prepara, porque, ó Pai, sem o Senhor nada podemos fazer. Posso continuar com as orações? Posso continuar orando? Amém? Está dando para entender? Glória a Deus. Lendo ainda o Salmo 106, nessa diversificação de informações, eu verifico que eu tenho que me preparar. Como é que se prepara? Você se prepara sabendo antecipadamente o que pode acontecer. Quer que eu repita? Por favor. Como que se prepara? Você não se prepara na hora não, irmãos. Você se prepara antecipadamente. Isso que é preparo. E quando eu vou para o versículo 13 do Salmo 106, eu vejo um povo despreparado. Deus fez, Deus abriu, Deus abençoou, Deus resgatou, Deus guiou, Deus proveu, mas era um povo despreparado. Você veio aqui essa noite para Deus falar com você. Só falta você se preparar. A bênção está na porta, mas eu não posso te dar enquanto você não estiver preparado. Porque eu vejo no versículo 13, irmãos, você imagine só, diz que as pessoas esqueceram cedo de Deus. Quer dizer, Deus fez, Deus abençoou, Deus abriu a porta, Deus se manifestou. Eles esqueceram cedo, e é o verbo que você, é na realidade a condição de termo que você vai encontrar aí no texto, que não é verbo, é uma situação de tempo. Cedo esqueceram-se de Deus. Quer dizer o seguinte: antes do tempo foi algo curto, uma duração breve. Logo fizeram a substituição. Irmãos, se preparem para não esquecer cedo de Deus. Deus vai abençoar. Se prepare, meu irmão, para alongar isso. Se prepare para preservar isso muito e muito tempo, semanas e semanas, meses em meses, anos e anos. Tem gente aqui que esqueceu que um dia Deus fez promessas para ele.
Tem gente aqui que esqueceu que um dia Deus fez apontamentos do que seria, do que não seria, como seria para ele. Esqueceu cedo. A gente tem que se preparar, não para que a gente pegue a informação de Deus, biblicamente dizendo, e a largue, e a despreze, cedo, breve, em curto tempo, em curta duração. Deus gosta de trabalhar com as pessoas a longo tempo. Vou te falar uma palavra, guarde essa palavra, durante um bom tempo, durante muito tempo. Deus te fala hoje, você esquece amanhã. E quando você vê no versículo 13, que diz que pessoas esqueceram cedo o que Deus havia feito, eu tenho que me preparar. Deus, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer, não posso esquecer. Deus, eu não posso esquecer o que o Senhor me disse. E a Bíblia fala o porquê que eu esqueci. Então eu tenho que ficar inteligentemente ávido a essa situação. Versículo 13: eu esqueci porque eu não guardei. Versículo 14: eu esqueci porque eu fui para outra direção, com outro tipo de cobiça. Versículo ainda o 14: eu esqueci porque eu me isolei. Então, meu irmão, peraí, olha para mim, por favor, que meu tempo hoje aqui tem que ser mais curto, por favor. A Bíblia me diz por que eu esqueci de Deus cedo. Primeiro, porque eu não quis guardar, eu não guardei. Irmão, arruma um lugar para você guardar o que Deus te diz, por favor. Saiba onde encontrar. Você só guarda de fato algo, alguma coisa, quando você precisa e sabe onde está. Tem gente dentro da igreja que deveria ter guardado algo que Deus disse, e quando vai procurar, não acha, porque não sabe aonde guardou. E a Bíblia diz que quando eu não guardo, eu esqueço. Aonde foi, aonde está, não sei. Ainda a Bíblia no versículo 14 fala de algo ligado à questão da cobiça, que tem uma relação aí com coisas materiais. Irmãos, eu não resolvo essa vida nas questões materiais. Eu preciso de Deus, um ser espiritual, espírito, para que Ele de lá fale, para que caia na terra. E como está escrito em Isaías 55:11, do jeito que Ele fala, da maneira como Ele lançar para você, volte para Ele cumprida, porque o que Deus te disser é exatamente o que vai acontecer. Por isso, irmãos, a gente vai orar, partindo aí para o versículo 7:15, numa observação importante. Eu também gosto de ouvir as pessoas falarem de Deus, sem intrometer, gosto. E aí eu vou analisar na Bíblia e verifico assim, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz isso. Um certo dia, eu estava ouvindo irmãos discutirem, aconteceu comigo, a respeito de procedimento de Deus, como que Deus procede. Aí um falava assim: Deus é severo, Deus é bravo. Aí o outro dizia assim: não, Deus é misericordioso, Deus é suave, é brando. Afinal de contas, irmãos, Deus é severo ou Deus é brando? Irmãos, Deus é os dois, depende. Eu estava um dia, e eu estou dizendo isso e o porquê, eu vou explicar para que vocês entendam melhor, de frente a uma penitenciária. Eu fui resolver um problema de um conhecido, e eu entrei no pátio, e eu estava ouvindo essas pérolas de irmãos crentes no pátio. Aí um falou assim: Deus mata, Deus é bravo. E a outra: não, Deus é misericordioso, não sei o que. Irmãos, Deus é os dois, depende do que, como, propósito. Deus é muito bravo, irmãos.
Deus também é muito misericordioso, irmãos. Pastor, por que você está dizendo isso? É porque eu preciso me preparar para a braveza de Deus e para a misericórdia de Deus, irmãos. Dentro dessa condição, a Bíblia fala no versículo 20 do capítulo 106, que eu não posso trocar essa realidade por ilusão. Sabe o que é uma ilusão, irmão? Ilusão é você errar na percepção e consequentemente interpretar errado. Não pense que Deus não é bravo, não pense que Deus não é misericordioso, depende da condição, do movimento, do propósito, depende da finalidade, e você vai ter que ter esse discernimento. O que Deus está fazendo com você? Qual que é a intenção dele agora? Ele está te ajustando, te mandando para a fornalha, ele está te passando dentro do estreito chamado, e assim comentado, o estreito de Jeová, ou ele está tendo compaixão, misericórdia, eu não sei, e é você que tem que discernir isso. Eu só sei que Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito de Deus, segundo o que está escrito em Jó capítulo 42 versículo 2, os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Seja bravo ou seja misericordioso. Irmãos, vamos lá no versículo 23, para a gente finalizar, do Salmo 106. O que Deus quer da gente? O que Ele quer? O que eu posso, Deus, perceber que o Senhor quer, para que a gente, nessa condição, fique mais entregue ao Senhor, mais afeiçoado ao Senhor? Como que é isso? A Bíblia diz no versículo 23, irmãos, e diz de uma forma interessante que haveria um extermínio, alguém ia padecer, alguém ia morrer, alguém ia ter uma consequência grave, alguém ia realmente ser extirpado. Mas o versículo 23 também diz assim: se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera o destruísse. Deus estava bravo, irmãos, e a Bíblia diz que teve alguém que se interpôs. Olha para mim aqui, independente da sua condição, irmãos, quer agradar a Deus de fato? Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus de fato? Queremos fazer isso? A gente tem que pensar, a gente tem que ajudar alguém. Quer agradar a Deus é ter intenção de ajudar alguém. Moisés, ele se colocou no meio da ira de Deus, da braveza de Deus, da manifestação da cólera de Deus, para defender gente que não podia se defender, irmãos. É para isso que Deus vai te honrar, vai pegar você e te escolher. É para isso que Deus vai dar a você uma condição realmente acima das suas condições normais. É para isso que Deus vai tocar nas suas finanças, tocar na sua saúde, tocar em coisas para você. É para que você faça exatamente o que o escolhido de Deus fez e faz: se interpor para ajudar as pessoas. Então, o que Deus vai te dar, se prepare, vai ser para ajudar as pessoas, e você tem que entender isso. E se você não entender, eu vou orar para que Deus te ajude, porque você preparado, irmão, nada vai atrapalhar rapidamente, porque se eu estou preparado, o que falta, Senhor? O que falta? Quando os céus estavam preparados, a terra estava preparada, Jesus veio, irmãos, a plenitude dos tempos. Você é preparado, preparada, a sua bênção vai vir. Então, quando eu olho para Moisés e o vejo interpor entre a cólera de Deus, um escolhido, recebendo realmente o poder de Deus, a graça de Deus, a orientação de Deus, a designação de Deus especificamente, e ele se interpondo, colocando na frente de pessoas que não podiam fazer nada, porque iam sofrer o dano. Eu vejo que isso serve para mim, isso serve para você.
Deus vai nos abençoar. Para quê? Para que a gente abençoe outras pessoas, irmãos. Então entende isso essa noite, se prepara para isso. Eu vou ser abençoado para abençoar, eu vou ser abençoado para se prepara. Se não for para isso, eu vou orar para Deus não te abençoar, porque não vai valer a pena. Já pensou Deus te abençoando, irmãos? E você sendo egocêntrico, se fechando na sua casa, não realmente ligando para as pessoas. Que sentido é esse? Ô louco, Deus me livre. É a minha última oração. Deus te abençoar, para que você abençoe outras pessoas. E se você não está em condições de receber essa oração hoje, às vezes você está querendo tanto uma coisa e não sabe por quê. Você quer uma coisa e não pensa em compartilhar essa coisa, você está errado. Eu quero quebrar isso em nome de Jesus na sua vida. Vai te dar para você abençoar. Feche seus olhos. Deus, eu sei que a gente quer, mas o princípio do preparo foi dado, Deus. Primeiro começa com a sua honra, com a sua glória, com o seu louvor. Depois, Deus, eu sei que o Senhor entra conosco nesse processo de preparo. É a crise, é não saber o que fazer, mas o Senhor está ali. É nos deixar às vezes irmos no limite, no ponto crucial, mas o Senhor também está ali. E vai chegar a hora, ó Pai, da remissão. E quando o Senhor, ó Pai, nos redimir, nos afastar dos nossos inimigos mais fortes do que nós, e nos der vitória, e nos agraciar, Deus, aí sim a nossa atenção direcionada ao Senhor, e não esquecendo do Senhor cedo, breve, de forma prematura. Deus, como isso é importante. Fazendo isso, ó Pai, certamente estamos preparados. Senhor, nos ajude a guardar o que o Senhor nos diz. Quanto à cobiça, ó Pai, nos ajude a vencermos a cobiça, as questões das visões apenas materiais. Deus, é a Tua palavra que diz o que vai ser e não vai ser. Nos ajude na espiritualidade. Feito isso, ó Pai, estamos nos preparando. Mas quando a gente tiver essa consciência plena, exata, completa, de que aquilo que o Senhor vai nos dar vai beneficiar os outros, nós estamos dispostos, como Moisés ficou disposto a intermediar, a entrar na sua frente, para favorecer aquilo que o Senhor iria destruir, e não destruiu, porque ele se interpôs. Senhor, isso é o máximo, por isso estamos prontos. Se a gente não está, apressa esse processo, porque só vai dar certo se isso acontecer. Ajuda-nos, ó Deus, e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Fique de pé. Senhor Deus, obrigado pelas orações. Na sua presença são orações que eu sei que o Senhor escutou, porque foram feitas em nome de Jesus. Obrigado pelos louvores, obrigado, ó Deus, pelos encaminhamentos aqui feitos, os quais o Senhor observou, ó Pai, e certamente o Senhor verificou cada coração, cada semente plantada. Deus, ajuda-nos, ó Pai, nos preparando para recebermos as nossas bênçãos. Um homem preparado, uma mulher preparada, ó Pai, conforme a sua vontade, para que não se exalte, para que não venha o orgulho, e o orgulho seja o senhorio dessa pessoa, para que, ó Pai, a gente consiga entender que vamos receber, mas vamos compartilhar também, vamos abençoar também. Senhor, movimenta essa igreja nesse processo, dessa visão, onde só o Senhor recebe a glória, recebe a honra e o louvor. Só o Senhor, ó Pai, é aquele que pode nos redimir de inimigos mais fortes do que nós. Senhor, nos ajude com essa inteligência no cristianismo, em guardar a Tua palavra com atenção, Deus, com atenção profunda.
Faça isso conosco, Pai, para que assim a gente preparado, a gente possa, como diz o Salmo 106, contar. Se o Senhor pergunta lá, quem poderá contar os atos poderosos do Senhor, escolha pessoas nessa igreja, Deus, para contar as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus.